vai falar de seleção, que a seleção brasileira infelizmente perdeu mais um jogo, perde pra Argentina. Merda. Antes da gente falar do jogo em si, Arthur, como foi a sua experiência nessa partida? Porque o Sport Arena tentou comparecer nesse jogo e não conseguiu. E aí na terça-feira foi seu aniversário, galera. Desejem parabéns aí pro Arthur. Valeu, galera. O Arthur completou 21 anos na terça-feira. E no mesmo dia, de surpresa, ganhou um ingresso de presente, Foi, né? mano. Conta pra gente essa história e como foi a experiência lá no jogo. Você tava longe da briga, né? Tava longe da briga. A briga foi na Sul, eu tava na Norte. Mas é o seguinte, antes de mais nada, galera, obrigado aí, quem for desejar. Parabéns, quem não desejar também, tudo certo. Mas a parada é a seguinte, a gente tentou comprar o ingresso, a gente tava se falando, falaram que o ingresso ia abrir 4 horas do dia que abriu, só que abriu tipo 7. E aí eu já não tava no computador, devia estar, acho que na academia na hora. E os moleques também não conseguiram comprar, pô, uma merda e tal. Fiquei chateado, mano. Fiquei tão chateado a ponto de, tipo assim, esquecer da existência desse jogo, tá? Porque na minha cabeça era, tipo assim, a única oportunidade de ver Lionel Messi e acabou. Não ia mais acontecer nunca. Pode crer. Aí, mano, lá no meu trabalho, os caras compraram uma porrada de ingresso pra eles. E aí me chamaram lá embaixo, eu trabalho no segundo andar, me chamaram, pô, tu vem cá cantar um parabéns e tal, aí, parabéns, Arthur, maneiro. Aí o que aconteceu? O meu chefe virou pra mim e falou assim, cara, o que tu vai fazer hoje à noite, no teu aniversário? Eu falei, pô, João, não sei, cara, eu tenho que ir no Barra Shopping, que eu comprei o ventilador errado, tenho que ir lá resolver essa merda, mas depois eu devo ir pra casa, ficar em casa, vou ver o jogo, talvez pedir uma cerveja, mas acho que nem isso, vou só ficar em casa de rolê. Aí, moleque, ele simplesmente tirou o ingresso do bolso e... Vamos supor que você quer o ingresso, tá? Ele tirou o ingresso do bolso e falou assim, não, mano, tu vai no jogo com a gente, toma aqui o ingresso. Pô, moleque, nessa hora eu tava com o bolo na mão assim e eu comecei a tremer, mano. Eu fiquei tipo, pô, não, mentira, é sério? Aí ele, não, é sério. Chorou. Não chorei, mano, porque a ficha não tinha caído, pô. Aí, tipo, peguei o ingresso e tal, caraca, obrigado, aí abracei e tal. Aí, enfim, resenha rolando e tudo mais. Aí ele virou e falou assim pra mim, pô, daqui a meia hora a gente sai, tá? Valeu? Isso umas 5 horas. Aí eu fui lá na casa dele com ele, pra ele trocar de roupa e tudo mais. Depois de lá, tipo, eu fui de carro, né, com ele, foi mais uma galerinha. A gente partiu pro jogo. E, mano, uma experiência muito maneira. Apesar dos pesares no começo, né? Que teve então, tipo assim, o clima tu falou pra mim, eu queria contar isso aí pra galera, tava tranquilo, né? Tranquilo, mano. Tirando a entrada confusão, foi tranquila. Né? Aí teve a confusão, eu até achei que isso fosse, tipo, deixar a saída um pouco conturbada. Porque isso também refletiu no jogo. A porrada comeu no jogo. Mas, cara... O Brasil cara... bateu muito, mano. O Brasil bateu muito, foi o jogo que eu mais vi a seleção brasileira bater. Foi ao contrário. Eu pensei, cara, a Argentina vai bater muito. Não. O Brasil bateu muito, mano. Olha o comentário desse idiota, cara. E aí, cara, na hora da saída, foi muito tranquila, pô. Foi muito tranquila. A galera, pô, trocando ideia, conversando. Argentinos também, inclusive, pô, trocando ideia, geral andando junto. E aí foi isso, mano. Foi uma experiência muito maneira, pô. Agradecer aqui a galera do Turista FC, que é onde eu trabalho, inclusive um dos meus Patrocina o Sport Arena, por favor, Turista FC. Um beijo, eu amo vocês, mano. Eu amo vocês. Mas vamos falar do jogo, LF? Cara, vambora. E aí, o que tu achou desse joguinho? Então, vou falar como telespectador que viu pela televisão, e depois você vai falar com a pessoa vendo do estádio. Começo de jogo muito nervoso, a seleção brasileira marcando muito firme a Argentina não conseguia respirar, e o jogo muito picotado, né, Arthur? Sim, jogo onde a arbitragem picotou muito o jogo, também por muitas faltas, né? Não foi assim, picotando o jogo desnecessariamente, aconteceu de ser um jogo muito truncado, e aí toda hora o jogo parava. Alguns lances eu acho que teve jogadas invertidas, cartões que tinham que acontecer não aconteceram. Por exemplo, o lance do Gabriel Jesus, já adianta aqui, pra mim foi um lance pra cartão vermelho, e o do Joelinton nem tanto. Pra mim nem foi pra cartão vermelho também, o do Joelinton. E aí foi seguindo o jogo assim, onde Lionel Messi estava completamente escondido na partida, andando em campo, que muita gente foi pra ver o Lionel Messi, né? A maioria das pessoas que eu conheço que foram pro jogo estavam na expectativa, claro, de torcer pela seleção brasileira, mas também de ter a chance de ver o melhor jogador do mundo atualmente, né, cara, em campo. Aconteceu que eu não sei se ele tava tão bem fisicamente, que ele tava andando literalmente. E o André, mano, marcou muito. Cara, o comentário de Jordan foi perfeito agora ao mesmo tempo. Perfeito, tá? O que acharam da performance do André? Cara, o André tava igual um carrapato no Lionel Messi, tá ligado? Além de também estar em outras partes do campo, dando combate também, mas no Messi a marcação dele foi perfeita, tá ligado? O Messi não jogou, o Messi não esteve em campo,
o André fez uma partidaça como um jogador experiente, sabe? Sim. Um jogador de nível futebol europeu. Eu acho que isso vai acontecer o mais cedo possível. O André não vai ficar muito tempo ainda no Fluminense. Acredito que ano que vem ele já saia. Falam que ele vai pro Fulham, né? Falam que o Fulham tá interessado. Tinha o Liverpool uma época querendo, né? Mas, cara, jogou muito o André. E acaba que eu vou passar a bola pra você, antes de falar do lance do gol, pra você falar desse momento ali, desse primeiro tempo, principalmente, que foi um jogo duríssimo, né? Você, como tava lá no estádio, eu queria ver o seu ponto de vista, porque é muito diferente, né? Sim. Cara, eu fiquei no estádio, tipo, na última fileira da Norte, lá em cima. Só que não tinha tanta gente na minha frente, então eu vi o jogo limpo, mano. Tipo, perfeito. E assim, eu já vi gente falando, pô, essa é a pior seleção brasileira de todos os tempos, a gente nunca mais vai ganhar uma Copa. Pô, a geração é horrível, tudo mais que não sei o quê. Mas eu acho que se a gente parar pra analisar esse jogo friamente, não foi uma atuação ruim da seleção brasileira, tá? Tu acha mesmo, mano? Eu acho que, cara, o resultado, ele, óbvio, dita muito os comentários da galera, porque foi um resultado muito frustrante. Você perder pra Argentina em casa por 1-0 nunca é bom. É muito ruim. Mas eu acho que quando a gente para pra ver o jogo, tem pontos negativos e pontos positivos, tá? E, por exemplo, eu acho que no primeiro tempo ficou muito nítido o ponto positivo da seleção brasileira, que foi isso que você falou. O jogo sem bola do Brasil foi muito bom, tá? A marcação do Brasil foi muito boa. Ao mesmo tempo que o Brasil conseguia marcar o Messi e deixar ele completamente isolado do jogo, o Brasil não permitia que a Argentina tivesse espaços para outros jogadores brilharem. Tanto que o gol da Argentina sai de uma bola parada, um escanteio. Não saiu de uma jogada trabalhada e nada do tipo. Ponto fraco dos times do Diniz, né? É isso, o ponto fraco do time do Diniz, que era muito criticado sobre a defesa, etc, e que vinha sendo um ponto fraco da própria seleção brasileira, tá? Se a gente pegasse os últimos jogos, o Brasil estava sendo muito passivo em campo. Não tinha nenhuma competitividade, nenhuma combatividade. Nem sei se essa palavra existe, mas... enfim, não era um time que a gente viu contra a Argentina, que foi um time muito intenso, que marcou muito em cima, que conseguiu agredir e incomodar a Argentina, coisa que não vinha fazendo antes. E aí... eu acho que vem o ponto negativo, que é o seguinte: se os caras não conseguiram criar contra a gente também não conseguiu criar contra os caras, né? A gente tem que ser sincero aqui. Porque, óbvio, a Argentina também tem mérito, a marcação deles também foi interessante, o Depou acabou com o jogo, jogou muito, mas o Brasil em vários momentos apoiou muito. Mas o Brasil em vários momentos esbarrou em si mesmo, na minha opinião, tá? E por que eu digo isso? Porque como a Argentina ficou muito com a bola em alguns momentos, o Brasil, quando recuperava, já partia para transição rápida. Tentava acelerar o jogo a todo momento e errava muito. Bruno Guimarães errava o lançamento. Esse não é o jogo do Diniz, ficar fazendo inversão toda hora. Só que o Bruno Guimarães, infelizmente, ele se tornou um jogador muito automatizado para o futebol europeu. Ele é o cara que pega a bola, gira e inverte. Ele é o cara que pega a bola, gira e já procura o lateral passando ou ponta. Ele não é o cara que ele era no Atlético Paranaense, por exemplo, de tocar curto e passar para receber, de ficar trabalhando curto igual ele fazia antes, igual o Diniz gosta. Então... essas tomadas de decisão errada atrapalharam muito a seleção brasileira, porque era jogador que driblava quando não tinha que driblar, tocava quando não tinha que tocar, ficava indeciso com o que fazer, na hora de chutar, tomava decisão errada. É isso, chutava mal. Então, enfim, eu acho que a seleção brasileira esbarrou em si mesmo e não conseguiu criar conforme a gente esperava, apesar de não ter sido uma partida ruim. E aí eu acho que tem uma margem para evolução, tá? Mas aí eu faço essa pergunta que tá aí na tela. O Diniz tem culpa pela má fase da seleção? Cara, eu acho que o Diniz tem culpa. Eu acho que o Diniz tem culpa. Mas eu acho que o entorno inteiro, acho que o contexto inteiro prejudica mais a seleção do que única e exclusivamente o Diniz. Mas assim, é difícil falar isso porque o contexto é causado pelo Diniz, né? Porque pra mim o grande problema da seleção hoje é o estilo de jogo. O Brasil não conseguiu se adaptar muito bem ao estilo de jogo do Fernando Diniz. A marcação não estava encaixando muito bem, a saída de bola estava muito ruim. Os próprios jogadores não sabem muito o que fazer, como se comportar. Por isso que a gente vê um André tão solto e tão relevante para a seleção brasileira, porque ele é um jogador que já está imerso nesse estilo de jogo do Diniz. Ele não tem que se adaptar. Então, cara, eu acho que o Diniz tem culpa pela má fase, mas a gente só culpar o Diniz também não acho que seja justo. Entendi. Porque se a gente pegar o jogo contra o São Paulo, que foi literalmente um dia depois, no Maracanã, o Diniz venceu e poderia ter vencido demais. Então, acho que o tempo e todo o contexto dessa escolha da CBF dá uma chancela para esse tipo de situação acontecer, sabe? Porque não era uma escolha fácil que ia se resolver do dia pra noite. Não sei se tu concorda comigo. Cara, eu concordo com você e acaba que a gente, às vezes ali no calor do momento, faça alguns comentários
que eu não me arrependo do que eu falei, que eu acho que essa é a pior seleção de todos os tempos, tá? Eu continuo achando isso. Principalmente dos tempos que eu assisti, tem seleções que talvez, por nomes, foram piores. Só que eu acho que ganhariam dessa seleção atual. Tipo assim, não dessa geração, mas desse momento dessa geração. Consegue entender o que eu tô falando? Tipo Sim, assim, perfeito. Talvez essa geração possa amadurecer e chegar bem pra Copa. Mas nesse momento atual, nesse contexto desses últimos jogos que vem realizando, é a pior seleção brasileira de todos os tempos, que perderia, sei lá, para a seleção brasileira de 2014, perderia para a seleção brasileira de 2011, que perdeu aquela Copa América, que tinha aquele time feio e tudo mais. Tá ligado? Nesse ponto de vista. Sim. Então, eu não acho que isso é só culpa do Diniz. A gente também tá numa escassez de jogadores, por exemplo, não temos laterais. Sim. Nosso lateral direito é o Emerson Royal, que, pô, pelo amor de Deus, né? Tem uma música do time dele que fala que ele não ataca e não defende. Porque, pô, aí a gente tem jogadores aqui no Brasil, pô, o Samuel Xavier tá jogando bem no Fluminense, porque ele não é convocado. E já entende o estilo de jogo do Diniz. Já entende. Cara, esse negócio de, porque o cara tá na Europa, é um bagulho que não desce, Ridículo. Não desce. E aí, Carlos Augusto, tá jogando bem. Cara, alguns jogadores, assim, estão jogando bem, mas em times de pequena expressão na Europa. Cara, é foda falar isso. E aí a gente tem um centroavante, um camisa 9, que vira e fala que, pô, fazer gol não é o forte dele, tá ligado? Não existe isso, mano. Desculpa. Como o cara dá uma declaração dessa? Aí tem esse comentário do Jordan, opiniões sobre o Endrick. Eu acho que o Diniz demorou muito pra colocá-lo. Cara, eu acho que o Endrick ainda tá num processo de amadurecimento. Eu acho que, beleza, seria interessante ter ele em campo ali como titular pra ver como seria. Mas será que seria o momento? Talvez poderia até prejudicar mais ainda ele, ser queimado. Então eu não sei, cara. Eu não sei se ele demorou pra colocar em campo. Se ele já tinha que entrar de titular. Eu gostaria de ver ele titular, confesso. Mas eu não sei se essa demora ali pra colocar em campo foi um fator que prejudicou no jogo do Brasil, tá ligado? Não, eu vou te falar. Eu acho que o Endrick, esse tipo de comentário do Jordan e o tipo de comentário que a gente faz mostra o quão ruim é a situação da seleção brasileira. Porque a gente tá tratando um moleque de 17 anos como solução e esperança pra agora. Não que ele vai ser uma esperança pro futuro. A gente olha pro Endrick e espera que ele resolva os jogos da seleção brasileira, porque a gente simplesmente não tem um centroavante. Porque o nosso centroavante, Gabriel Jesus, que eu defendo muito o Gabriel Jesus, acho que ele é um ótimo jogador. Mas, cara, talvez não seja mais a hora dele pra seleção brasileira, porque não tá rendendo. Gol não é o forte dele, beleza, irmão. Então você fica na Inglaterra, joga no Arsenal, faz o que você faz por lá, que você é importante, mas na seleção brasileira não dá mais pra você. Exatamente. E aí a gente vai entrar naquele ponto de novo, que a gente sempre fala aqui na live. Por que seleção brasileira tem que se apegar apenas ao ciclo? Por que isso? Se eles tomaram essa decisão de colocar o Diniz no cargo de forma temporária, por que eles não convocam o Tiquinho Soares, por exemplo? Que a gente sabe que não vai pra Copa de 2026, beleza. Mas, cara, perdeu muito tempo não convocando o Tiquinho na fase boa dele. Por que não chama, por exemplo, o Pedro? Porque, desculpa, eu tenho uma opinião, não sei vocês, mas eu acho que o jogador que foi pra Copa do Mundo, ele não deve ser descartado tão facilmente assim. Porque ele chega com uma bagagem e ele entende pelo menos os processos e a forma da seleção brasileira jogar. E o Pedro é um jogador que eu acho que se sairia bem nesse esquema do Diniz, tá? Então por que não chamar o Pedro, talvez? Que é um cara que, pô, na temporada ruim dele no Flamengo, ele tem 30 gols, pô. Sim, mano, isso é bizarro. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas eu acho que o grande nome dessa seleção pra camisa 9 mesmo já é o Vitor Roque, mas infelizmente se machucou, não pôde ir. E assim, azar. E aí, ó, comentários da galera aqui, ó. O Arthur Xavier, quebrador de tabus, que o Diniz tá quebrando todos os tabus, só que, pô, negativos, né? Jordan Pereira. Carlos Augusto, primeiro calvo da nova geração no Brasil. Tem meu apoio. Perfeito. Jordan, que é um dos maiores calvos da Baixada Fluminense, né? Com certeza. E aí, ó, Arthur Xavier de novo. Gabriel Jesus, cometeu suicídio de reputação. Não Depois Jesus Cristo, né? Eu não defendo mais, tem que deixar claro, né? Vou deixar meu pai e tio chamarem de bagre, coisa que ele não é, mas ele sente muito o peso da amarelinha. Concordo, né? Perfeito. E aí, ó, Maurício, declaração do Gabriel Jesus foi muito infeliz. Se não aguenta o peso da 9, pede para usar outra camisa. Tem outras formas de falar que ele não
o que ele quis dizer. Ele falou da pior forma possível, eu concordo. Eu entendi o que ele quis dizer também. Meio que tipo assim, galera, eu não me apego apenas a gol. Não quer dizer que eu joguei bem porque eu fiz gol. Eu consigo fazer outras coisas. Só que ele foi burro. Desculpa. Foi burro. Deu um comentário do Jordan aí. Pode deixar que eu leio. Deu uma bostejada. O Jordan coloca aqui: o Brasil é muito refém de camisa 9. E atualmente todas as convocações não existia um grande nome pra camisa 9. Só o Vitor Roque. Jordan, a gente adora quando você participa aqui do programa, tá? Diga-se de passagem. Porque parece que ele tá falando sério, né? Sim, pela única vez na vida dele. Mas, cara, vou te falar, eu acho que o Brasil sofre muito com a camisa 9 por conta do Ronaldo, mano. Porque, assim, todo mundo... Arthur, mas o Romário? É porque o Romário usava 11. Tô falando especificamente da camisa 9. Da camisa. Sim, porque, cara, o que o Ronaldo fez na seleção brasileira é uma coisa muito absurda. E, assim, ninguém em nenhuma outra seleção vai conseguir repetir o que ele fez, tá? Porque o Ronaldo faz o que faz em todas as vezes que ele esteve com a camisa da seleção. Foi eleito o melhor da Copa em 98, chegou até a final da Copa, acabou tendo a convulsão e perdeu a final. Em 2002, ele chega depois de uma lesão contestadíssimo pela torcida e faz 8 gols em 7 jogos, 2 na final, o Brasil pentacampeão do mundo. Então, cara, Perfeito. Você ter esse cara pra concorrer é a mesma coisa do cara que usa a camisa 10 do Barcelona depois do Messi, pô. Caraca, como é que tu vai botar a camisa 10 do Barcelona depois do Messi ter feito 600 gols pelo Barcelona? Tipo, é uma régua muito alta pra você conseguir equiparar, tá ligado? E aí, pô, qualquer coisa que não esteja minimamente perto disso, a gente já trata como um lixo completo e que não serve. Arthur, mas a gente tá sendo injusto com o Gabriel Jesus? Acho que não. Nesse ponto, acho que não, tá? Acho que o Gabriel Jesus realmente não deve mais ser convocado porque ele sente a camisa da seleção brasileira, sente o peso da 9 e não consegue desempenhar. Foi pra uma Copa do Mundo e não fez nenhum gol, né, cara? Nenhum gol, pô. Nenhum gol. Nas duas, né? Nas duas. Isso é absurdo. E uma foi como titular, né? Titular. Então, assim, cara, é muito, muito, muito complicado mesmo. Mas é uma pergunta que eu pensei que agora, pra gente encerrar esse assunto da seleção brasileira. O que você espera do Brasil pro futuro? Calma aí, cara. Cara, essa pergunta foi tipo de debate político, tá ligado? Debate político? O que você espera? Candidato, quais são os seus planos, não? Mas o que você espera da seleção brasileira no futuro? Não vou dizer nem, tipo, muitas assim, coisas. Não, tô só completando aqui, não vou dizer nem dos próximos jogos em si. Mas o que você espera pra 2024, mano? Porque 2024, supostamente, o Diniz vai sair, o Ancelotti vem e tem Copa América. Então, o que é uma incógnita é se o Ancelotti vem ou não, tá ligado? Não sabemos até que ponto tá se desenrolando e tudo mais. Desenrolando essa negociação, porque agora, aparentemente, o Real Madrid fez uma proposta de renovação pra ele. Então, cara, você recebeu uma proposta de renovação do Real Madrid, um time que tá com Bellingham, tá com Vinícius Júnior, Rodrigo, uma geração com Camavinga, Tchouaméni, se renovando cada vez mais, Valverde, sabe? Isso balança um treinador, tá ligado? Absurdo. E aí, pra vir pra uma seleção brasileira com uma geração, entre aspas, desacreditada, com uma pressão, com uma confederação bagunçada, completamente desorganizada, não sei, sabe? É um desafio pro Ancelotti, que ele falou que já tem vontade de passar por esse desafio, mas não sei até que ponto ele vem ou não. Aí ficam ventilando nomes como The Special One, José Mourinho. Eu gosto desse nome, tá? Não me pega não, confesso, Me pega. Eu gosto desse nome. José Mourinho, o lunático maluco, que eu gosto de fã, tá? Imagina ele com a camisa da seleção com essa de fundo, mano. Cara, sou fã de José Mourinho, tá? Deixa claro aqui. Não, eu também sou fã de José Mourinho. Adoro o Mourinho. Beijo pra ele que acompanha o Sports Arena. Mas assim como sou fã de Fernando Diniz. Acho um ótimo treinador. Só que, cara, a seleção brasileira é um trabalho que precisa de tempo e precisa de um foco especial. Enquanto ele estiver dividido em 2 trabalhos entre Fluminense e seleção brasileira, eu acho que nunca vai dar certo. Nunca, mano. Então, com o Fernando Diniz, para 2024, eu acho que vai ficar nessa mesma situação de agora. Pode ser que o Brasil vença jogos, claro. Agora, vindo o Ancelotti, já dá uma animada. Sim. Já dá uma animada e, tipo, já pensa em Copa do Muda Mundo. O patamar da seleção brasileira. Muda o patamar. Porque atualmente, cara, tá difícil. E aí tem comentários, ó. Vem Mourinho, galera tá fechada comigo. E aí, ó, Mourinho estando na seleção e o sistema de som do Maracanã tocando Man. Cara, ia ser coisa de maluco. Cara, olha esse comentário.
Cara, por que vocês são assim, mano? Sem sacanagem. Que isso, cara? Cara, Diniz versus Diabo. Vem ser feliz, 7 pele. Caraca, invocou Fechado, mochila de criança. Caraca, tá? Isso que eu ia falar, mano. Chamou mochila de criança. Calma, cara. Que isso? E aí o Jordan, não tirando o Ramon do Vasco, tá ótimo, não é? Né? E aí, ó, sacanagem, mas já não acho ele a melhor opção entre os brasileiros. Imagina o Mourinho. Né? Abel Ferreira na seleção? Difícil, né? Abel Ferreira que recebeu uma proposta do Al Saad para ganhar 3 milhões de euros por mês, pô. Vai ser o técnico mais bem pago do futebol mundial. Absurdo. Mas pô, aí, essa falando opinião de futebol árabe, se o Al Bilal te chama, tu vai? Pô, não vou não. Pode crer. Que lá tô oferecendo muito dinheiro, né? Às vezes o Al Bilal te conquista. Vou não, mano. Vou ficar tranquilo. Não assina não com o Al Bilal? Não, mano. O Al Bilal eu passo longe. Mas, cara, minha opinião sobre... o Brasil no futuro. Brasil no futuro. Nome de programa da TV Cultura, mano. Papo reto. Brasil no futuro. Mas, pô, a parada é a seguinte. Cara, eu acho que tudo isso orquestrado pelo senhor Edinaldo foi muito mal feito. Muito mal feito mesmo. Porque ele chama o Fernando Diniz, uma aposta completamente, não vou dizer duvidosa, mas arriscada, tá? Muito arriscada. Porque ele coloca o Fluminense em uma situação complicada, o Diniz em uma situação complicada e principalmente a seleção brasileira. E aí, ele fica numa situação merda, porque é o seguinte, se o Diniz tá voando, mano, imagina que o Diniz ganhe todos os jogos até agora, jogando muito futebol, aquele futebol perfeito do Diniz, igual o Fluminense fez no 5x1 contra o River. Diniz. Futebol 2.0. Ele não ia... Será que ele ia ter peito de tirar o Diniz e botar o Ancelotti? Ou ele ia falar assim, pô, mano, o meu plano deu certo. O Ancelotti era só uma cortina de fumaça aqui, o Diniz ia ficar de qualquer jeito. Caraca, mano. Mas, agora que o Diniz tá na merda, e tipo assim, nunca teve nada com o Ancelotti, era só uma conversa que ele teve. E como que ele vai manter esse cara agora? Se ele quebrou todos os tabus negativos da seleção brasileira, nego não quer ver o Diniz nem pintado de ouro comandando o Brasil. E ele também não deve mais estar se sentindo confortável, o próprio Edinaldo também não deve estar se sentindo bem. Porra, tá tudo dando errado no Brasil. Como que esse cara vai bancar o Diniz agora? Impossível, mano. E aí é isso, qual treinador estaria disponível pra vir? Guardiola não vem, Klopp não vem, Mourinho não acho que seja esse cara pra resolver o problema da seleção. Abel Ferreira, não sei se eu gosto tanto. Lisca doido, talvez, mas não sei se aceita. Então, tipo, tem muita gente, mano, que não tá disponível. E os que estão disponíveis, particularmente pra mim, não me agrada muito. Não me agrada muito. Então, eu não sei o que a gente vai fazer, sendo bem sincero. Eu não sei qual vai ser o futuro da seleção brasileira caso essa negociação com o Ancelotti não exista. Porque eu vi um corte, inclusive, do Luiz Fabiano, mano. Fabuloso? Fabuloso, numa entrevista dele com o Benja, e o Benja pergunta se ele acha que o Ancelotti vem. Aí o Fabuloso fala assim, cara, eu conversei com o Kaká e aparentemente tá tudo certo pro italiano vir. Aparentemente. Mas assim, eu não sei até que ponto isso é verdade também. Porque o Luiz Fabiano falou cada atrocidade naquele podcast também, que assim... Fica até difícil de acreditar, mano. Mas, cara, é uma situação que preocupa, porque, porra, não é possível que a gente vai ficar mais 24 anos sem ver o Brasil ganhar uma Copa, mano. Não é possível. Cara, eu acho que vai, mano. Porra, tá acho difícil, que o Brasil cara. Não vem pra ser campeão de novo, não, mano. Sinceramente. Mas, enfim. É isso, é isso. Fechamos de seleção? Olha esse comentário do Jordan aí. Lê e explica. Qual? Esse aí que tá Ney Pretinho para a técnica da seleção brasileira. Capricha Vitor Roque. Cara, explica. Dia, todo mundo deveria conhecer a figura, a pessoa que é Ney Pretinho, um treinador de basquete aqui na live, né, qualquer dia. Cara, eu chamo ele. Um dia eu vou chamar ele lá pra rádio pra falar de basquetebol, porque, cara, boa. Vou mandar esse corte pra ele. Manda geral um salve pro Ney Pretinho. Ele sabe. Um beijo, Ney Pretinho, que tá aqui no meu coração. É um cara que eu conheci esse ano, mas, pô, sensacional. Conheci através do Jordan, que é um cara que dá aula de basquete gratuita aqui em Mesquita. Ele não dá aula de basquete, ele dá aula de vida, irmão. Perfeito. Ele dá aula de vida pra você. Cara, será que eu consigo pegar aquela montagem que eu fiz dele tocando a mão de Deus e botar aqui agora? Cara, o Ney Pretinho é uma figura quase que paterna pra todo mundo aqui da cidade que gosta de basquetebol. Então, o Ney Pretinho, até pra mim, que não conheço pessoalmente, cara, ele é um pouco figura paterna. O Ney Pretinho é muito foda. Tanto que, cara, eu fico fazendo montagem no Canva e, tipo, 90% são dele, mano. É montagem falando que eu doaria meu auxílio pra ele, tá ligado? Cara, o Ney Pretinho, cara. Ele tocando a mão de Deus.
Mas acho que vou até deixar quieto. Outro dia eu mostro essa montagem que até pegar. Beijo, Ney, Pretinho. Tamo junto. E, ó,